Oi, pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para um momento de edificação espiritual através da nossa série de reflexões nos evangelhos. Toda quarta-feira, às 19 horas, orando como Jesus ensinou. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Estamos dando continuidade à nossa série de reflexões bíblicas que tem por título Orando como Jesus ensinou, toda quarta-feira às 19 horas, baseada nos evangelhos. Estamos trabalhando a oração modelo, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, e hoje vamos falar do versículo 11. Antes de falar do versículo 11, eu queria lembrar a vocês o modo como esta oração ela é iniciada. É iniciada com uma invocação. Pai nosso que estais nos céus. No versículo de número 9, quando Jesus disse, orem assim. Então, Jesus nos ensinou que devemos nos referir a Deus como nosso Pai. Isso implica num tipo de relacionamento especial, já que somos adotados como filhos por meio de Jesus. Este pai não é semelhante aos pais terrenos, mas ele é um pai celestial, ele tem uma natureza diferenciada, perfeita. E logo em seguida vem três petições, e essas três petições estão se referindo primeiramente ao próprio Deus. Somente no versículo 11 é que vai ter a primeira petição pessoal. Nas três primeiras, vamos lembrar, Jesus nos ensinou que devemos dizer: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, aqui as três petições, todas direcionadas a Deus. Somente agora no versículo 11 é que ele nos ensina a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que que Jesus ele orou invocando ao Pai, adorando ao Pai, fazendo três petições relacionadas diretamente a Deus e a um interesse claro aqui pela glória de Deus, e somente a quarta petição da oração que Jesus coloca como exemplo para a gente é que é uma petição pessoal. O que Lutero, Calvino, Carson, Timothy Keller, os autores que estamos trabalhando nessas ministrações, eles têm a dizer com relação a isso? Me acompanhe. O início desta oração tem a ver somente com Deus, pois não devemos deixar que nossas próprias necessidades e problemas dominem a oração. Antes, devemos dar primazia a louvá-lo e honrá-lo, a desejar contemplar sua grandeza e vê-la reconhecida em toda parte e a aspirar pleno amor e obediência. Então, o início da nossa oração deve ser uma dedicação do nosso coração a Deus, um reconhecimento de quem Ele é e um interesse claro pela glorificação, pelo louvor, pela honra do seu nome, e para que isso não seja somente em nossa vida, mas que se espalhe nesses três pedidos iniciais. Carson ele reforça essa interpretação dizendo que os principais interesses e prazeres do seguidor de Jesus são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só depois disso, o cristão pensa em suas necessidades pessoais e nas dos outros. Então, na oração modelo, antes de iniciar esse versículo 11, precisa ficar muito claro que somos reeducados. Jesus está reorientando aquilo que entendemos como necessidade prioritária, primeira, aquilo que deve vir primeiro até na nossa fala, em nossas orações. Em primeiro lugar, adoração e, em seguida, mostrar a nossa satisfação em Deus e que outros estejam satisfeitos nele e que em tudo ele seja honrado, glorificado e a vontade dele seja feita de forma plena entre nós. Esse é o clamor
de um servo, de um discípulo que encontrou a alegria, a felicidade, o regozijo espiritual eterno, insondável, incomparável na pessoa do próprio Deus. Esse é o clamor de um discípulo que entende que Deus é o maior benefício, o maior presente que ele pode receber, que ele é o alimento prioritário, o qual nós devemos experimentar. Só então depois nós vamos entender que vêm as demais coisas. De modo secundário, então, aparece aqui o pedido, na quarta petição, a referência a uma necessidade terrena. Vamos então entender. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso quer dizer? Para Agostinho, ele nos lembra que o pão de cada dia é uma metáfora para necessidades, não para luxos. Ora, isso contradiz totalmente algumas outras teologias que entendem que é da vontade de Deus que você venha ser rico, que todos os homens venham desfrutar de riqueza e que devemos orar a Deus com fé para que assim Ele o faça em nossa vida. E aqueles que não desfrutam de riquezas, de luxo, eles estão fora da vontade de Deus ou eles não possuem fé suficiente. Isso vai contra aquilo que vários homens de Deus na história interpretaram e disseram a respeito desta oração modelo do próprio Senhor Jesus. Então, Agostinho entende que é uma metáfora que representa esse pão de cada dia, as necessidades básicas, podemos assim colocar. Estamos orando para que sejamos supridos naquilo que é essencial para a nossa vida. Vejamos ainda. A lista de oração por nossas necessidades alinha-se à nova disposição de coração, que reconhece Deus como verdadeiro alimento e felicidade. Então perceba que somente no quarto pedido aparece uma oração de uma necessidade mais terrena, material, pessoal também, nesse sentido. Somente aqui aparece. Porque, em primeiro lugar, Jesus nos redireciona, nos realinha a reconhecer Deus como o verdadeiro alimento e a verdadeira fonte de felicidade. Ainda sobre o pão nosso de cada dia, Agostinho acreditava que a petição em sua totalidade deveria ser a de Provérbios 30, verso 8, que diz: não me deixe nem pobreza, e aqui uma interpretação entre parênteses, para que não te ofenda, e nem riquezas, para que não te esqueças. Dai-me apenas o alimento necessário. Então, a oração do pão de cada dia, para que haja esta provisão, significa pedir a Deus o necessário para que venhamos suprir aquilo que nos é essencial. Não significa esbanjar, não significa desejar coisas além, não significa também que vamos desejar a insuficiência. Não, mas oramos e rogamos a Deus para que seja suprido o necessário. Calvino concorda dizendo que não nos desvencilhamos da glória de Deus, mas pedimos somente o que lhe convier. Então, pedir a provisão de Deus confiando que Ele vai fazer aquilo que convém a Ele, a glória do seu nome, aquilo que Ele entende que deve ser derramado sobre as nossas vidas. E Ele fará conforme a sua vontade. O pão nosso de cada dia também possui este sentido da provisão básica. Lutero vê também uma dimensão social nesta oração, pois significa orar contra a exploração desumana nos negócios, no comércio e no trabalho, o qual massacra o pobre e priva de seu pão diário. Então, por outro lado, além de rogar pelo suprimento das necessidades básicas, Lutero acredita que indiretamente estamos também orando para que haja uma ordem justa
de tal maneira que as pessoas tenham essas necessidades básicas supridas. Então, indiretamente, há um clamor por um equilíbrio social, de maneira que não somente nós, mas quando falamos aqui também no plural, o pão nosso, também rogamos para que as pessoas em volta tenham também essas necessidades supridas. E indiretamente serve também de advertência ao que pratica a injustiça, pois também representa orar por uma ordem social próspera e justa. Então, pedir a Deus que o pão de cada dia seja providenciado. Estamos dizendo também que queremos, que desejamos que haja esse suprimento econômico, social. Então, indiretamente, estamos orando para que haja justiça, para que haja um equilíbrio, para que haja uma ordem que assim entendemos que haverá provisão. Indiretamente, aqueles que estão praticando a injustiça estão debaixo desta oração. Pessoas que estão pedindo, se você está clamando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está orando também para que Deus desfaça as injustiças sociais, porque somente assim Ele poderá prover aquilo que é básico, aquilo que é essencial a todas as pessoas. Pão nosso de cada dia, e agora nessa segunda parte o Carson ele nos ajuda, trazendo outro aspecto muito interessante, nos dá hoje. O que significa isso? Para Carson, a expressão do dia que está vindo seria o equivalente aí nos dá hoje. Do dia que está vindo. Aparece com certeza somente aqui e depois faz algumas observações. Então, é o único momento na Bíblia em que essa expressão em grego ela aparece e dessa forma é 100% garantido esse significado do dia que está vindo, porque quando o judeu, e nós também, se orarmos à noite, o dia que está vindo representa amanhã, o dia seguinte. Mas se orarmos pela manhã cedo, do dia que está vindo, representa o transcorrer deste dia que já está em curso. Por que eles oravam dessa forma? Vamos entender. Primeira observação, o pagamento do dia comprava o alimento daquele dia. Isto é, normalmente eles não recebiam por mês, eles trabalhavam e no final do dia eles recebiam o seu pagamento. Então, orar o pão de cada dia significa pedir a Deus a provisão por aquele dia de trabalho, que eles pudessem receber o pagamento correspondente àquele dia de trabalho para suprir a necessidade daquele dia. Então, eles oravam dessa forma também, porque ali havia um sistema na agricultura e era muito importante que Deus abençoasse a semeadura, a colheita, para que não viesse a faltar. Então, a sociedade era basicamente agrária. Qualquer problema na colheita poderia significar um grande desastre. Então, eles oravam pedindo para que o alimento daquele dia pudesse ser provido. Em outro contexto, ou melhor, naquele contexto judaico, é importante lembrar também a questão social, a pobreza, que era demasiada no tempo de Jesus. De tal modo que o que eles recebiam em um dia era o suficiente para prover as suas necessidades básicas daquele dia, e muito improvável era possível fazer um tipo de poupança. Isso era muito difícil, porque o valor que eles recebiam já era o suficiente para a provisão daquele dia. Então perceba como faz muito sentido para o trabalhador, para o judeu do tempo de Jesus, esta oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em terceiro lugar, e provavelmente mais importante observação, é que Deus é a fonte suprema de todo bem e precisamos ter consciência de nossa dependência dele. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito é descido do céu, do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação alguma.
Paulo também nos ensina que se dele recebemos, por que nos vangloriamos? Se o que temos não adquirimos, mas recebemos, por que algum tipo de orgulho? Não podemos nutrir nada disso em nosso coração. Então, fazer esta oração também significa reconhecer que dependemos de Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, nos dá o pão nosso de cada dia, nos dá a provisão diária, nos dá o sustento elementar, essencial diário. Nós estamos reconhecendo que tudo aquilo que vem até nós, tudo aquilo que adquirimos, tudo aquilo que recebemos, tudo que consumimos de roupa, de vestuário, de alimento, e aqui o pão, representando essas necessidades básicas, inclui não somente o alimento, mas o vestuário e outras coisas essenciais também, que nós precisamos no nosso cotidiano, do transporte. E nós entendemos que tudo aquilo que vem até nós, os medicamentos, todo tipo de provisão, as mais essenciais, elas são, na verdade, dádivas, bênção de Deus. Por isso oramos, nos dá hoje, porque todos os dias, cada provisão, nenhuma delas é simplesmente por mérito nosso. Nós temos a nossa responsabilidade de trabalhar, dedicar nas nossas funções, mas se não for a bênção de Deus, a provisão de Deus, nós certamente não conseguiremos. Como dizia o salmista, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O nosso trabalho, ele é proveitoso quando Deus o abençoa. Quando nós nos dedicamos, nos esforçamos, mas Deus não abençoa, então ele não será proveitoso, não será eficaz. A bênção de Deus é essencial diariamente em nossas vidas. Ele é o Deus provedor. E nesse momento de calamidade nacional, nós precisamos lembrar que Deus é o nosso provedor. Então, na sua oração, lembre dessas palavras. O que aprendemos? Oramos por nossas necessidades básicas, porque Deus, Ele é aquele que concede todas as coisas e nos sustenta. Oramos também por justiça social, de modo indireto estamos clamando para que haja uma ordem e de modo que não haja opressão, mas que nós, as pessoas, tenham essa provisão essencial garantida por Deus. Em terceiro lugar, devemos confiar que Deus é a fonte de todo bem e sabemos que somos dependentes dele. Que você, ao orar neste momento, daqui a alguns minutos, você possa lembrar que Deus é a fonte de todo bem. Você está disponível para orar, se você tem tempo para orar, se você tem voz, se você tem saúde, se há fôlego nos teus pulmões, e o salmista já diz, todo aquele que respira, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então reconheça que você depende dele. Se você respira este ar e está vivo, é porque Deus tem dado da sua provisão, da sua vida. Somos dependentes dele, meus irmãos. Que haja quebrantamento em nosso coração. Que não venhamos orar, em primeiro lugar, pedindo coisas que às vezes nem são essenciais e às vezes nos frustrando de maneira tão distante daquilo que as Escrituras ensinam, pedindo coisas que não precisamos e algumas vezes até algumas pessoas virando as costas para Deus, demonstrando total ingratidão, não reconhecendo as pequenas coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas na verdade são grandes coisas que Deus tem providenciado para cada um de nós. Oremos para que não haja um coração ingrato, mas que venhamos lembrar que cada dia o Senhor nos sustenta com um braço forte, com o seu poder, para a glória do seu nome. E nós queremos primeiro nos regozijar em quem Ele é, lembrar que Ele é nosso Pai, e só depois expor as nossas necessidades elementares, pedindo a Ele que venha suprir conforme a sua soberana vontade.
E fica aqui o convite, vamos aplicar o que aprendemos hoje? Convide um irmão em Cristo, uma pessoa, para estar nesse momento derramando seu coração e declarando a sua dependência de Deus, externando isso. E se você não consegue sentir isso plenamente, peça para que Deus transforme a sua vida e que você perceba que haja gratidão, que não haja um coração duro, que não haja murmurações, de pensar que somos pessoas sem o favor de Deus. Não, meu querido. A graça de Deus tem sido derramada abundantemente, de maneira transbordante sobre a tua vida. Que o Espírito de Deus abra os teus olhos e você reconheça isso. Toda a provisão do teu nascimento até agora, todos os dias, o mesmo Deus tem agido em teu favor, para a glória do nome dele, e direcionado os teus caminhos até o momento que você foi acolhido como filho, e assim, por meio de Cristo, por meio dos méritos de Cristo, tem derramado bênçãos sobre a sua vida. Quero convidar você a olhar esse aspecto bom da provisão de Deus em meio a tantas dores, tantas preocupações que o mundo está tentando nos impor. Vamos lembrar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ore Deus comigo nesse momento. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós cremos que Tu és o provedor. Nossa vida está em Tuas mãos. Nos dê um coração quebrantado e satisfeito em Ti, ó Pai. Não deixe que venhamos ser ingratos, que venhamos murmurar, que venhamos virar as costas para Ti, porque o Senhor não está dando as coisas que temos te pedido e que na verdade não precisamos de nenhuma delas. Por vaidade, por egoísmo, coisas das quais não necessitamos. Perdoa, Senhor, nosso coração mau. Perdoa e transforma a nossa vida, nosso coração seja um coração grato e que reconhece que Tu és o nosso alimento e a nossa bênção maior. E as demais coisas cremos que o Senhor vai fazer conforme a Tua vontade em nossas vidas. Nos dá esse espírito de servo, Senhor, esta humildade, esta submissão e esta confiança que Tu és nosso Pai e cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês.